O helicóptero da Polícia Militar sobrevoava o Cerrado pela 10ª vez naquela manhã quente de junho de 2021, as hélices cortando o ar seco, enquanto os pilotos vasculhavam desesperadamente a vegetação densa que se estendia por 50 quilômetros quadrados de mata fechada, propriedades abandonadas e estradas de terra empoeiradas. Lá embaixo, escondido entre árvores retorcidas do cerrado, córregos secos e chácaras isoladas, um homem se movia como fantasma, deixando apenas rastros contraditórios, pegadas invertidas que confundiam rastreadores e famílias completamente aterrorizadas que trancavam portas com medo de serem as próximas vítimas. Mais de 500 policiais fortemente armados procuravam desesperadamente um único fugitivo que parecia ter pacto com o demônio. 20 dias intermináveis de perseguição implacável, 4 mortos confirmados com requintes de crueldade, outros baleados gravemente, mulheres violentadas de forma bestial, propriedades invadidas em plena luz do dia. O Brasil inteiro estava grudado nas telas, hipnotizado e absolutamente horrorizado, acompanhando minuto a minuto aquela caçada sem precedentes. Como alguém sozinho, armado apenas com uma pistola e conhecimento da mata, conseguia derrotar um verdadeiro exército equipado com helicópteros, drones, cães farejadores e tecnologia de ponta. A resposta estava nas matas que Lázaro Barbosa conhecia desde criança traumatizada pela violência, e no rastro de sangue inocente que começara numa quarta-feira aparentemente comum, quando o sol nasceu tingido de vermelho sobre Ceilândia e a família Vidal acordou pela última vez sem saber que um monstro estava observando sua casa há dias, esperando pacientemente o momento perfeito para transformar aquele refúgio de paz em cenário de massacre que chocaria o país inteiro. Naquela quarta-feira ensolarada, 9 de junho de 2021, Cláudio Vidal de Oliveira preparava café tranquilamente na cozinha acolhedora da chácara no sol nascente, periferia rural pacata do Distrito Federal, onde famílias buscavam sossego longe do caos urbano. Tinha 48 anos completados no mês anterior, trabalhava como empresário honesto, construíra aquela vida simples mas digna com décadas de suor, sacrifício e trabalho duro sob o sol escaldante do Cerrado. A esposa, Cleonice Marques de Andrade, 43 anos, professora aposentada querida na comunidade, organizava a casa assobiando baixinho, planejando mentalmente o almoço da família. Gustavo, 21 anos, o filho mais velho que era orgulho dos pais, conversava animadamente com a namorada por mensagens no celular, fazendo planos para o fim de semana que nunca chegaria. Carlos Eduardo, apenas 15 anos, adolescente magro de sorriso fácil, arrumava a mochila escolar com os cadernos e livros, reclamando baixinho da prova de matemática que teria pela manhã. Era dia absolutamente comum, rotineiro, sem qualquer presságio do horror que estava prestes a explodir. Porta destrancada porque ali era lugar tranquilo onde todos se conheciam, janelas abertas para deixar entrar o ar fresco da manhã que ainda não estava quente demais. Ninguém viu o homem se aproximar silenciosamente pela vegetação dos fundos, movendo-se com cuidado calculado, pistola roubada em punho, olhos frios calculando cada movimento como predador, observando presa indefesa. Lázaro Barbosa de Souza entrou na casa armado, sujo de dias escondido na mata, roupas rasgadas, cheiro de suor e terra, olhar vazio de quem já não sente mais nada. Rendeu os 4 membros da família com a pistola apontada, gritando ameaças de morte se alguém gritasse ou tentasse fugir. Ordenou que todos se deitassem de bruços no chão frio da sala, as mãos atrás das costas onde pudesse ver. Cláudio, tentando desesperadamente proteger a família, ofereceu dinheiro guardado em casa, as chaves do carro na garagem, joias da esposa, tudo o que possuíam em troca de misericórdia que seus olhos imploravam, mas sua voz trêmula mal conseguia articular. O invasor não respondeu, não negociou, não demonstrou qualquer emoção humana reconhecível. Amarrou as mãos de Cláudio com arame encontrado na própria casa, apertando até cortar a circulação e fazer a pele inchar. Gustavo se moveu instintivamente, corpo jovem reagindo ao ver o pai sendo amarrado, tentando desesperadamente proteger o irmão menor, que chorava baixinho de terror absoluto.
O primeiro tiro explodiu o silêncio tranquilo da manhã de junho, o barulho ecoando pelas chácaras vizinhas distantes, fazendo pássaros levantarem voo assustados das árvores ao redor. Depois vieram outros tiros, rápidos, secos, finais. Quando o barulho terrível cessou e o silêncio pesado voltou quebrado apenas pelo zumbido de moscas, 3 corpos estavam caídos no chão ensanguentado da sala, que minutos antes era lar acolhedor. Cleonice permanecia viva, mas seu pesadelo indescritível estava apenas começando, e o que viria nas próximas 72 horas seria pior que qualquer morte rápida. Vizinhos distantes ouviram os disparos atravessando o ar da manhã, mas não se aproximaram para investigar, instinto de sobrevivência rural falando mais alto que curiosidade. Na zona rural isolada do Distrito Federal, barulho de tiro podia significar muita coisa diferente: caçador atrás de animal, fazendeiro espantando o predador, e curiosidade excessiva frequentemente matava quem se metia em assuntos alheios. Só no sábado seguinte, quando ninguém da família Vidal conseguiu ser contatado durante 2 dias inteiros, apesar de múltiplas ligações e mensagens, um parente preocupado finalmente decidiu ir até a chácara verificar pessoalmente. Encontrou a porta entreaberta balançando levemente na brisa, sinal imediatamente errado que fez seu estômago revirar de apreensão. Chamou pelos nomes, voz ecoando pela casa silenciosa. Ninguém respondeu além do zumbido intenso e sinistro de moscas. Empurrou a porta devagar, coração batendo acelerado no peito. A cena que seus olhos encontraram o fez recuar cambaleando, dobrando o corpo para vomitar violentamente na grama ressecada do jardim. 3 homens mortos há dias sob o calor intenso do cerrado. Sangue seco manchando completamente o piso de cimento. Moscas cobrindo os corpos em nuvens negras. O cheiro inconfundível e nauseante de morte e decomposição enchendo cada cômodo. Cleonice, a mãe, a esposa, não estava em lugar algum da casa revistada com mãos trêmulas. A Polícia Civil do Distrito Federal chegou uma hora angustiante depois da ligação desesperada. Os peritos criminais trabalharam em silêncio profissional perturbado, fotografando metodicamente, coletando evidências com pinças e sacos plásticos, alguns precisando sair periodicamente para respirar ar puro e recuperar compostura abalada. Veteranos endurecidos com 20 anos de carreira em crimes violentos diziam entre si, vozes baixas e chocadas, nunca terem visto brutalidade tão gratuita, tão excessiva, tão completamente desnecessária. Não era roubo comum com violência colateral. Os objetos de valor da família permaneciam intocados em seus lugares, televisão na sala, notebook no quarto, relógios, pequenas economias. Era execução pura, massacre deliberado, violência pelo prazer sádico da própria violência. A ausência inexplicável de Cleonice transformava triplo homicídio hediondo em algo exponencialmente pior, mais sinistro. Sequestro quase certo. Violação sexual extremamente provável, dado o padrão do suspeito. A janela de tempo para encontrá-la ainda viva, se é que ainda estava, se fechava inexoravelmente a cada hora que passava sob o sol escaldante. No domingo quente, 12 de junho, 3 dias eternos após o massacre inicial na chácara dos Vidal, um morador aposentado de área rural próxima caminhava lentamente pela margem lamacenta de um córrego de águas sujas, procurando local para pescar, quando viu algo estranho parcialmente escondido entre os arbustos espinhosos da margem. Aproximou-se curioso, depois recuou instantaneamente com um grito preso na garganta. Era corpo de mulher, completamente despido sob o sol, parcialmente submerso na água barrenta que corria devagar. Recuou tropeçando nas próprias pernas, mãos tremendo violentamente enquanto discava 190 no celular velho. Esperou a polícia chegar sentado a 15 metros de distância, sem conseguir tirar os olhos daquela imagem que o perseguiria em pesadelos pelos anos seguintes. Cleonice Marques de Andrade estava morta há pelo menos um dia inteiro, segundo a perícia posterior determinaria. A análise forense documentaria clinicamente,
com linguagem técnica fria que tentava criar distância emocional do horror. Evidências inquestionáveis de violência sexual prolongada e sistemática. Tortura física e psicológica durante dias de cativeiro. Mutilação sádica da orelha direita cortada irregularmente com faca, enquanto ainda estava consciente e sentindo cada segundo de dor excruciante. Tiro final de execução na nuca quando o agressor finalmente se cansou de torturá-la. Corpo descartado naquele córrego imundo como se fosse lixo sem qualquer valor, jogado ali para apodrecer, privada até mesmo da dignidade humana básica de morte rápida que ao menos poupasse sofrimento desnecessário e prolongado. A notícia do massacre chocante acordou a capital na segunda-feira, com manchetes gritantes estampadas em todos os jornais, sites de notícia e programas matinais de televisão. Família inteira exterminada brutalmente. Pai e 2 filhos executados dentro da própria casa, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Mãe sequestrada, mantida em cativeiro infernal, violentada repetidamente, torturada com requintes de crueldade, finalmente executada e jogada em córrego como animal morto. O suspeito tinha nome completo, foto e histórico criminal extenso que deixava qualquer um apavorado. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, natural da Bahia, procurado ativamente há meses por tentativa de homicídio brutal contra casal de idosos indefesos que agredira selvagemente com machadinha enferrujada, deixando-o sangrando e agonizando. Ficha criminal que se estendia por páginas e páginas. Condenações por homicídio, estupro, roubo, fugitivo crônico do sistema prisional falido. Múltiplas evasões vergonhosas que expunham incompetência sistêmica. Considerado pela polícia extremamente perigoso, imprevisível, psicopata violento sem qualquer empatia ou remorso. As autoridades de Goiás e do Distrito Federal, sob pressão pública esmagadora e insuportável, montaram imediatamente a maior operação de busca e captura que aquela região já havia testemunhado na história documentada da segurança pública brasileira. Lázaro Barbosa de Souza havia nascido 32 anos antes numa casa miserável de Barra do Mendes, cidade minúscula e esquecida perdida no interior árido da Bahia, filho indesejado de Antônio Alves Barbosa e Rosângela Silva de Souza. Sua infância foi marcada por cicatrizes invisíveis, mas profundamente destrutivas. Violência doméstica brutal e constante. Alcoolismo devastador do pai, que bebia cachaça barata até perder qualquer fragmento de humanidade, mudanças forçadas e traumáticas entre Bahia e Goiás, pobreza absoluta e desesperadora que definia a realidade cruel de milhares de famílias abandonadas no sertão nordestino completamente esquecido pelo Estado ausente. O pai chegava em casa bêbado todas as noites, cheirando a álcool rançoso e suor azedo, e espancava a mãe com socos brutais e pontapés selvagens até ela sangrar no chão de terra batida, transformando aquela casa miserável em campo de batalha constante, onde crianças traumatizadas aprendiam desde os primeiros anos de vida que violência era a linguagem natural e inevitável das relações humanas, que força física resolvia todos os conflitos, que gritos de dor e sangue derramado eram parte absolutamente normal da existência diária. Lázaro cresceu tentando desesperadamente defender a mãe das agressões cada vez mais brutais e frequentes do pai alcoólatra enfurecido, desenvolvendo relação profundamente complexa e permanentemente distorcida com a violência, simultaneamente vítima traumatizada que sofria e futuro perpetrador de brutalidades chocantes que horrorizariam o país inteiro décadas depois. A mãe, Rosângela, eventualmente encontrou coragem acumulada durante anos de sofrimento para fugir definitivamente do marido violento. Acordou os filhos no meio de uma madrugada sem lua, pegou apenas roupas que vestiam no corpo e alguns pertences mínimos que couberam numa mala velha de papelão e viajou para Goiás em ônibus lotado e desconfortável, buscando desesperadamente recomeçar vida nova, longe das agressões diárias que a estavam matando lentamente, longe do cheiro constante e nauseante de álcool, longe do inferno cotidiano que seu casamento desastroso havia se tornado ao longo dos anos de sofrimento acumulado.
mas trauma já tinha plantado sementes venenosas e profundas na psique destroçada do menino Lázaro, sementes de violência que germinariam inevitavelmente em comportamentos cada vez mais perturbadores, cada vez mais perigosos, cada vez mais sádicos ao longo dos anos seguintes de adolescência problemática e idade adulta criminosa. Tinha um irmão mais velho chamado Widerson, conhecido na região pobre como Dudu, que, segundo absolutamente todos os vizinhos assustados e conhecidos apreensivos, era ainda mais violento, mais imprevisível, mais genuinamente perigoso que o próprio Lázaro, que pelo menos ocasionalmente demonstrava algum traço residual de humanidade. Os dois irmãos cresceram juntos como predadores famintos, aprendendo a caçar presas vulneráveis, cometendo inicialmente pequenos furtos oportunistas nas cidades pobres de Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás, municípios esquecidos próximos a Brasília, marcados pela desigualdade social absolutamente brutal, pela ausência quase completa do Estado em qualquer forma significativa, pela presença constante e tentadora do crime como única alternativa real de sobrevivência e enriquecimento para jovens sem educação formal, sem oportunidades legítimas, sem qualquer perspectiva concreta de futuro diferente daquele que se desenhava sombrio à frente. Dudu morreria tragicamente poucos anos depois em circunstâncias extremamente violentas, baleado múltiplas vezes em acerto de contas sangrento que nunca foi completamente esclarecido pelas autoridades desinteressadas. Mas sua influência devastadora e permanente sobre o irmão mais novo e impressionável foi absolutamente determinante na formação do criminoso violento e cruel que Lázaro inevitavelmente se tornaria, deixando marcas psicológicas permanentes e profundas na forma distorcida como ele enxergava o mundo ao seu redor e interagia violentamente com outras pessoas que cruzavam seu caminho. Aos 20 anos de idade, Lázaro cometeu seu primeiro homicídio oficialmente documentado nos registros policiais na Bahia, tirando brutalmente a vida de um homem durante discussão aparentemente banal que começou em bar sujo e terminou com facadas profundas e repetidas que deixaram a vítima sangrando até a morte completa na poeira quente da rua, sob olhares aterrorizados de testemunhas. Foi processado criminalmente, julgado e condenado a anos de prisão em regime fechado, mas nunca chegou a ser efetivamente preso e encarcerado por esse crime hediondo, beneficiado vergonhosamente pela lentidão kafkiana e absurda da justiça brasileira, completamente disfuncional, pela falta crônica e sistêmica de estrutura do sistema prisional perpetuamente superlotado, pela ineficiência endêmica e generalizada que permitia criminosos condenados permanecerem soltos tranquilamente nas ruas, enquanto processos intermináveis se arrastavam infinitamente pelos corredores empoeirados e esquecidos dos fóruns abandonados. Continuou vivendo normalmente sua vida criminosa, cometendo crimes menores e maiores progressivamente, construindo lentamente reputação regional de homem extremamente perigoso que era definitivamente melhor evitar a qualquer custo, alguém conhecido por resolver conflitos pessoais com facas afiadas e não com palavras diplomáticas ou negociação civilizada. Em 2011, 3 longos anos após aquele primeiro assassinato brutal, que deveria obrigatoriamente tê-lo colocado atrás das grades de uma penitenciária, Lázaro foi finalmente condenado mais uma vez por crime hediondo de estupro violento e roubo qualificado de arma de fogo. Tinha invadido covardemente uma propriedade rural completamente isolada, aproveitando-se criminosamente da ausência temporária do proprietário. Rendeu, sob ameaça de morte, uma mulher indefesa que estava sozinha cuidando da casa. Agrediu-a brutalmente com socos violentos no rosto, deixando hematomas roxos. Violentou-a de forma bestial e prolongada, ignorando completamente seus gritos desesperados de socorro e súplicas angustiadas por misericórdia. Roubou armas de fogo guardadas na casa e dinheiro economizado. Fugiu rapidamente para a mata densa, deixando a vítima destroçada, traumatizada, profunda e permanentemente, tanto fisicamente quanto psicologicamente, de formas que nunca cicatrizariam completamente.
Dessa vez foi efetivamente preso pelas autoridades e enviado sob escolta para uma penitenciária superlotada em Brasília. Mas sua permanência forçada no sistema prisional brasileiro, completamente falido, duraria vergonhosa e pateticamente pouco tempo. Lázaro conseguiu fugir facilmente em questão de poucos meses, demonstrando mais uma vez a facilidade obscena e revoltante com que criminosos perigosos escapavam regularmente de unidades prisionais grotescamente mal equipadas, incompetentemente mal gerenciadas, com agentes penitenciários em número dramaticamente insuficiente e corrupção endêmica generalizada que transformava presídios teoricamente seguros em peneiras ridículas onde presos entravam e saíam quase à vontade, como se fosse hotel barato. Voltou imediatamente e sem hesitação para a região rural, que conhecia intimamente como a palma da própria mão, para as matas densas onde havia crescido caçando animais pequenos e aprendendo sobrevivência, para chácaras isoladas e vulneráveis que sabia perfeitamente como invadir sem deixar rastros facilmente detectáveis por autoridades incompetentes. Em 2018, foi recapturado temporariamente em Goiás durante operação policial rotineira de fiscalização, que o encontrou completamente por acaso em estrada rural poeirenta, mas mais uma vez conseguiu escapar vergonhosamente da cadeia poucos meses depois da prisão, estabelecendo o padrão humilhante e revoltante que se repetiria consistentemente ao longo de sua carreira criminosa progressivamente violenta. Entrava e saía do sistema prisional brasileiro falido como se houvesse literalmente uma porta giratória bem lubrificada, cada fuga bem-sucedida e impune, aumentando exponencialmente sua confiança crescente, sua sensação embriagante de impunidade total e absoluta, sua certeza inabalável de que as autoridades eram fundamental e irremediavelmente incapazes de detê-lo permanentemente em qualquer circunstância. Começou gradualmente a se ver como intocável pelas leis, acima das regras que governavam pessoas comuns e obedientes, livre completamente para fazer absolutamente o que quisesse, sem enfrentar consequências reais ou significativas de qualquer natureza. Em 2020, Lázaro invadiu covardemente uma chácara isolada em Incra 09, área rural esquecida de Ceilândia, e agrediu brutal e selvagemente um casal de idosos completamente indefesos com uma machadinha enferrujada e pesada. Bateu repetida e metodicamente na cabeça frágil de um deles com a lâmina cega e oxidada do instrumento, causando fraturas múltiplas de crânio e traumatismo craniano gravíssimo, deixando as vítimas idosas ensanguentadas e agonizando lentamente no chão frio de sua própria casa, que deveria ser santuário seguro. Roubou dinheiro guardado e objetos de algum valor sentimental, fugiu pela vegetação densa antes que vizinhos extremamente distantes finalmente ouvissem os gritos agudos de socorro e chamassem ajuda que chegaria tarde demais. Foi indiciado formalmente por tentativa de homicídio duplamente qualificado pela crueldade e pelo meio empregado e roubo, seguido de lesão corporal gravíssima, mas continuou tranquilamente foragido da justiça inoperante, escondendo-se confortavelmente nas propriedades rurais da vasta região desprotegida, invadindo chácaras isoladas sempre que precisava urgentemente de comida ou abrigo temporário seguro, aterrorizando sistematicamente moradores pacatos que começavam a sussurrar com medo crescente sobre homem extremamente perigoso que andava solto pela área cometendo violências gratuitas. Construiu lentamente reputação assustadora de criminoso absolutamente imprevisível e extremamente perigoso, alguém capaz de violência chocante e desproporcional sem qualquer provocação aparente ou motivo compreensível. Os moradores assustados da zona rural esquecida de Águas Lindas, Cocalzinho e cidades vizinhas pobres começaram inevitavelmente a viver com um medo constante e paralisante que envenenava literalmente cada momento de suas vidas simples, trancando portas e janelas com múltiplos cadeados mesmo durante o dia quente e sufocante, instalando cadeados extras reforçados, olhando nervosamente e constantemente para qualquer movimento suspeito na vegetação ao redor de suas propriedades vulneráveis, sabendo com certeza crescente que um homem extremamente violento e completamente impune estava solto na região e que a polícia ausente e incompetente
parecia grotescamente incapaz de capturá-lo antes que cometesse massacre ainda maior. Mulheres aterrorizadas evitavam cuidadosamente ficar sozinhas em casa. Homens preocupados começaram a dormir inquietos com espingardas velhas carregadas ao lado da cama. Crianças assustadas eram proibidas terminantemente de brincar fora de casa sem supervisão adulta constante e vigilante. Naquela quarta-feira fatídica e ensolarada de 9 de junho de 2021, Lázaro Barbosa de Souza invadiu deliberadamente a chácara pacata da família Vidal de Oliveira, depois de observá-la cuidadosamente durante vários dias anteriores. Os detalhes horríveis e perturbadores do que aconteceu naquelas horas intermináveis de terror absoluto permanecem parcialmente desconhecidos para sempre, reconstruídos penosamente e incompletamente através de perícia criminal meticulosa e tecnicamente fria, depoimentos fragmentados e traumatizados de vizinhos distantes que ouviram barulhos, evidências forenses cuidadosamente coletadas na cena do crime, que se revelou posteriormente um dos locais mais perturbadores e chocantes que peritos criminais veteranos e experientes já haviam trabalhado em décadas de carreira lidando com violência. O que se sabe com certeza científica e absoluta é que Lázaro entrou na propriedade rural armado com pistola roubada em invasões anteriores, provavelmente depois de observar meticulosamente a rotina da família Vidal durante vários dias completos anteriores, estudando cuidadosamente horários de entrada e saída, contando quantas pessoas viviam exatamente ali, esperando pacientemente com disciplina de predador experiente o momento perfeito e ideal para agir quando teria máxima vantagem tática e mínimo risco de confronto ou fuga. Encontrou Cláudio, Gustavo e Carlos Eduardo em casa naquela manhã comum de quarta-feira. Cleonice também estava presente preparando café, mas seu destino individual seria diferente, infinitamente mais cruel, mais prolongado, mais aterrador do que a execução relativamente rápida e misericordiosa que aguardava os 3 homens indefesos da família. Lázaro rendeu todos violentamente usando a pistola carregada, gritando ameaças explícitas de morte imediata se não obedecessem instantaneamente cada ordem. Forçou-os a se deitarem humilhantemente de bruços no chão frio da sala. Amarrou as mãos de alguns com cordas grossas ou arames enferrujados que encontrou convenientemente na própria chácara. Imobilizou-os completamente enquanto sua mente, perturbada e doente, decidia metodicamente o que fazer exatamente com aquelas vítimas completamente indefesas que imploravam desesperadamente por suas vidas, ofereciam todo o dinheiro que possuíam, todas as joias guardadas, absolutamente tudo em troca de misericórdia básica que nunca, jamais viria de alguém incapaz de sentir empatia humana. O que se seguiu nas horas seguintes foi uma das cenas de crime mais brutais, mais perturbadoras, mais chocantes já documentadas oficialmente na história criminal recente do Distrito Federal inteiro, tão absolutamente chocante e traumatizante que vários peritos criminais veteranos e endurecidos com décadas de experiência lidando com violência extrema precisaram posteriormente de acompanhamento psicológico profissional após processar mentalmente aquela cena de pesadelo que os perseguiria em sonhos ruins. Lázaro executou friamente Cláudio Vidal de Oliveira com combinação devastadora de tiros certeiros e facadas profundas e repetidas, destruindo sistematicamente o corpo do empresário honesto com violência brutal que ultrapassava completamente qualquer motivação racional de roubo simples ou conflito pessoal anterior. Era violência pura pelo prazer sádico e doentio da própria violência gratuita. Destruição humana pela alegria psicopata de destruir e causar sofrimento máximo. Gustavo Marques Vidal, o filho mais velho corajoso que tentou desesperada e inutilmente proteger o irmão caçula aterrorizado, foi assassinado da mesma forma absolutamente brutal e desnecessária, baleado friamente no peito e esfaqueado repetida e metodicamente no abdômen e pescoço até sangrar completamente. Seu corpo jovem encontrado posteriormente na sala da casa, com o sangue encharcando completamente o piso de cimento, as marcas físicas evidentes de luta desesperada, indicando claramente que resistiu com todas as forças
até o último segundo de vida, que tentou fazer algo, qualquer coisa humanamente possível para impedir aquele massacre incompreensível de sua família amada. Carlos Eduardo Marques Vidal, apenas 15 anos de idade pura, adolescente magro e inocente que deveria estar preocupado apenas com provas escolares triviais e campeonatos de futebol com amigos, foi morto com a mesma brutalidade chocante e desproporcional, seu corpo pequeno e franzino perfurado cruelmente por tiros. A queima-roupa e facadas profundas que rasgaram órgãos internos, a inocência absoluta de sua idade curta, não despertando qualquer fragmento microscópico de piedade ou hesitação no assassino frio que transformava metodicamente aquela casa acolhedora em cenário de horror indescritível que parecia literalmente saído de filme de terror mais perturbador. Cleonice Marques de Andrade foi inicialmente poupada da execução sumária e rápida, mas definitivamente não por compaixão súbita ou mudança inesperada de coração do agressor, por algo infinitamente pior, mais cruel, mais desumano. Lázaro a sequestrou brutalmente, forçou-a sob ameaça explícita de morte dolorosa a deixar imediatamente a chácara ensanguentada onde jaziam os corpos ainda quentes de seu marido amado e 2 filhos queridos. Arrastou-a violentamente para essa mata densa e fechada, enquanto os corpos de Cláudio, Gustavo e Carlos Eduardo esfriavam lenta e inexoravelmente no chão da casa que deveria ter sido eternamente refúgio seguro de paz, amor e tranquilidade familiar. Durante os próximos 3 dias intermináveis que devem ter parecido eternidade absoluta de sofrimento inimaginável, Cleonice foi mantida refém em condições absolutamente bestiais e desumanas, violentada repetida e sistematicamente por aquele monstro sem alma, torturada física e psicologicamente de formas brutais que a perícia posterior documentaria clinicamente, mas que desafiam completamente compreensão ou empatia humana normal, forçada a reviver constantemente em sua mente traumatizada e destroçada as imagens terríveis dos 2 filhos jovens sendo assassinados brutalmente na sua frente impotente. Sabendo com certeza absoluta e desesperadora que seu próprio fim estava inevitavelmente próximo, que não haveria resgate milagroso de última hora, que não haveria salvação possível de qualquer fonte, apenas questão curta de tempo, até que Lázaro decidisse que estava finalmente entediado de torturá-la e terminasse definitivamente o serviço macabro. Em algum momento indeterminado durante aquele cativeiro infernal que Cleonice suportou com coragem impossível de imaginar adequadamente, Lázaro cortou deliberadamente a orelha direita dela com faca de cozinha enferrujada, enquanto ela ainda estava plenamente viva e dolorosamente consciente. Sentindo cada segundo eterno de dor excruciante e insuportável, mutilação sádica e brutal que serviria como uma de suas marcas registradas perturbadoras e características, demonstração pura de sadismo concentrado que ultrapassava completamente a simples execução rápida e entrava deliberadamente no território escuro e doentio da tortura sistemática prolongada pelo prazer psicopata de causar sofrimento máximo possível. Era ato de maldade tão pura, tão concentrada, tão absolutamente gratuita, que desafiava completamente qualquer tentativa honesta de racionalização ou explicação psicológica adequada usando conceitos conhecidos da psiquiatria forense. No sábado ensolarado, dia 12 de junho de 2021, 3 dias intermináveis após o massacre inicial brutal na chácara dos Vidal, que já dominava completamente a cobertura jornalística nacional obsessiva, o corpo torturado de Cleonice Marques de Andrade foi encontrado parcialmente submerso em um córrego de águas barrentas e sujas na zona rural esquecida de Ceilândia. Estava completamente despida sob o sol escaldante, com sinais evidentes e inquestionáveis de violência sexual prolongada e sistemática durante dias, com a orelha direita decepada de forma irregular e grosseira, com marcas roxas e amareladas de espancamento brutal por absolutamente todo o corpo magro. A perícia forense determinaria com certeza científica que ela havia sido estuprada múltiplas vezes durante os 3 dias horríveis de cativeiro,
antes de ser finalmente executada com misericórdia tardia de um único tiro na nuca. Tinha sido jogada naquele córrego imundo como se fosse literalmente lixo sem qualquer valor humano, descartada após dias de tortura ininterrupta, privada cruelmente até mesmo da dignidade humana básica de uma morte rápida que ao menos poupasse sofrimento prolongado e desnecessário da vítima inocente. Quando a Polícia Civil finalmente conseguiu entrar oficialmente na chácara abandonada da família Vidal, após vizinhos distantes reportarem com atraso preocupante a ausência suspeita e completa falta de resposta a múltiplas tentativas de contato por telefone e mensagens, encontraram os corpos em decomposição acelerada de Cláudio, Gustavo e Carlos Eduardo espalhados pela casa pequena, e a magnitude completa do horror se revelou em toda a sua brutalidade chocante e perturbadora. 3 homens de uma mesma família pacata, pai trabalhador e 2 filhos jovens e inocentes, assassinados de forma absolutamente brutal e desnecessária dentro de sua própria casa, que deveria ser, por definição, o lugar mais seguro do mundo inteiro, executados friamente por um criminoso psicopata que a polícia incompetente já procurava há literalmente anos, mas nunca conseguia capturar definitivamente e manter preso em condições adequadas. As cenas dentro daquela casa, transformada em matadouro, eram tão perturbadoras e traumáticas que vários policiais veteranos com décadas de experiência lidando com crimes violentos saíram cambaleando para vomitar violentamente do lado de fora, incapazes de processar mentalmente tamanha crueldade concentrada em espaço tão pequeno e familiar. A notícia do massacre chocou o Distrito Federal inteiro com força devastadora de terremoto emocional e rapidamente ganhou repercussão nacional massiva em absolutamente todos os canais de televisão e portais de notícia online. Uma família inteira exterminada brutalmente. Uma mãe dedicada, sequestrada e violentada durante dias antes de ser executada e jogada em córrego como animal morto descartável, tudo executado por um único homem com extensa ficha criminal que tinha escapado da prisão falida múltiplas vezes e continuava aterrorizando sistematicamente a população rural da região com impunidade absoluta e revoltante. A pressão sobre as autoridades se tornou insuportável, esmagadora, politicamente impossível de ignorar. A Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar de Goiás, a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todas foram mobilizadas urgentemente em operação conjunta absolutamente sem precedentes para caçar implacavelmente Lázaro Barbosa de Souza. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prometeram publicamente em entrevistas coletivas transmitidas nacionalmente que o criminoso seria capturado morto ou vivo nas próximas horas ou dias, que justiça seria feita rapidamente para essa família Vidal destroçada, que aquele massacre hediondo não ficaria impune de forma alguma. Mas Lázaro já tinha desaparecido completamente como fantasma na mata densa do Cerrado Goiano, iniciando fuga épica e humilhante que duraria 20 dias insanos e mobilizaria o maior contingente policial já reunido para capturar um único criminoso na história documentada do Brasil republicano. Lázaro conhecia aquela região vasta com intimidade que poucos habitantes possuíam, conhecimento acumulado em décadas circulando como sombra entre Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Girassol, Santo Antônio do Descoberto e as cidades satélites pobres do Distrito Federal. Conhecia cada trilha invisível na mata fechada que não aparecia em mapa algum oficial, cada córrego onde podia beber água e eliminar seu cheiro corporal para confundir os cães farejadores treinados, cada propriedade rural isolada e seus pontos cegos vulneráveis, cada caminho secundário de terra que ligava fazendas distantes sem passar por fiscalização. Tinha desenvolvido ao longo dos anos habilidades impressionantes de sobrevivência primitiva na Caatinga e no Cerrado que o tornavam um adversário extremamente difícil de rastrear e capturar, mesmo com tecnologia moderna. Segundo relatos posteriores detalhados de policiais diretamente envolvidos na caçada frustrante, Lázaro era fisicamente capaz de escalar árvores altas com agilidade surpreendente de macaco e dormir equilibrado entre os galhos grossos,
elevado vários metros acima do chão duro, completamente invisível para patrulhas terrestres que passavam diretamente abaixo dele durante a noite, sem perceber sua presença silenciosa e imóvel. Corria em velocidades impressionantes através da vegetação densa e irregular, chegando a incríveis 7 km por hora em terreno acidentado, onde pessoas comuns mal conseguiam caminhar sem tropeçar constantemente em raízes expostas e buracos escondidos pela vegetação baixa. Tinha resistência física extraordinária de animal selvagem adaptado, conseguindo ficar dias seguidos sem comida adequada, além de frutas silvestres do cerrado e pequenos animais que conseguia caçar com armadilhas improvisadas, bebendo água diretamente de córregos sem tratamento, sobrevivendo em condições primitivas que derrotariam e matariam a vasta maioria das pessoas urbanas em questão de poucos dias de exposição. No dia seguinte ao descobrimento devastador do massacre na chácara dos Vidal que chocou a nação, Lázaro já estava em Cocalzinho de Goiás, município pequeno com aproximadamente 20 mil habitantes espalhados por área vasta, marcado pela economia rural, baseada em pequenas propriedades familiares, pelas fazendas isoladas separadas umas das outras por quilômetros intermináveis de cerrado denso e intransitável, pela ausência quase completa de policiamento efetivo nas áreas rurais remotas e esquecidas. Começou imediatamente a invadir fazendas com ousadia crescente e preocupante, buscando desesperadamente comida para sobreviver, armas para se defender de perseguidores, roupas limpas, veículos para facilitar sua fuga para outras regiões, criando rastro de terror por absolutamente onde passava. Em uma dessas invasões brutais e desnecessárias, encontrou 3 trabalhadores rurais completamente desarmados em uma propriedade grande. Sem qualquer provocação documentada, sem motivo aparente além do prazer sádico de causar sofrimento gratuito a inocentes, Lázaro simplesmente atirou friamente nos 3 homens, baleando-os sem aviso e deixando-os caídos sangrando gravemente no chão de terra batida. 2 conseguiram sobreviver milagrosamente após horas agonizantes esperando o resgate que demorou, mas um ficou permanentemente debilitado pelos ferimentos internos graves e extensos, nunca mais conseguindo trabalhar normalmente para sustentar a família dependente. Em outra propriedade isolada cercada por mata densa de difícil acesso, invadiu a casa humilde de um caseiro e sua família pequena, forçou-os sob mira constante da arma carregada a prepararem comida, enquanto ele sentava calmamente à mesa como convidado esperado, comendo devagar e conversando casualmente sobre trivialidades como se estivesse em restaurante normal e não mantendo reféns absolutamente aterrorizados que esperavam a qualquer segundo serem executados sumariamente como a família Vidal, que todos já sabiam ter sido massacrada brutalmente dias antes. Terminada a refeição tranquila, simplesmente se levantou sem pressa, agradeceu pela comida com educação perturbadora e surreal, e desapareceu silenciosamente na vegetação, deixando os reféns vivos, mas profundamente traumatizados, incapazes de entender a lógica distorcida e imprevisível que o fazia matar famílias inteiras em um lugar e poupar outras em lugares diferentes, sem critério aparente. Em um dos episódios mais bizarros e completamente surreais daquela fuga inicial caótica, Lázaro obrigou uma mulher aterrorizada e um caseiro tremendo sob ameaça explícita de morte imediata a fumarem maconha com ele durante mais de 1 hora interminável. Manteve-os sentados forçadamente ao seu lado na varanda da casa, arma roubada apoiada casualmente no colo como objeto comum, alternando de forma perturbadora entre conversas aparentemente normais sobre sua infância difícil e suas experiências traumáticas na cadeia superlotada e ameaças frias de morte imediata se tentassem fugir correndo ou pedir ajuda quando ele eventualmente se distraísse, olhando para outro lado. Era comportamento profundamente errático, absolutamente imprevisível, que indicava claramente personalidade severamente perturbada, capaz de alternar instantaneamente entre momentos de aparente calma relativa e explosões súbitas de violência extrema, sem qualquer aviso prévio ou gatilho identificável pelos observadores.
Psicólogos forenses que posteriormente analisaram detalhadamente o caso sugeriam características compatíveis com psicopatia desorganizada severa, incapacidade total de empatia genuína com sofrimento alheio e prazer sádico derivado do controle absoluto sobre outras pessoas completamente indefesas. Depois de fumar e conversar por tempo que deve ter parecido eternidade angustiante para os reféns aterrorizados, simplesmente se levantou abruptamente sem explicação alguma, disse que precisava ir embora e desapareceu rapidamente na mata, deixando-os vivos, mas completamente traumatizados, tremendo incontrolavelmente, mesmo horas depois, quando a polícia finalmente chegou alertada por vizinhos que haviam notado movimento suspeito e veículos desconhecidos. A Polícia Militar de Goiás e do Distrito Federal montou com velocidade impressionante uma operação de busca absolutamente sem precedentes na história da segurança pública brasileira. Mais de 270 policiais foram inicialmente mobilizados nas primeiras 48 horas críticas, número astronômico que cresceria rapidamente para mais de 500 homens armados nas fases mais intensas e desesperadas da caçada humilhante. Foram empregados recursos militares impressionantes nunca vistos antes. Helicópteros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fazendo voos rasantes constantes sobre a vegetação. Drones militares equipados com câmeras térmicas de última geração, capazes teoricamente de detectar calor corporal humano através da vegetação densa. Cães farejadores especialmente treinados para seguir rastros humanos em terreno difícil e irregular. Viaturas especializadas 4x4 para terreno irregular, armamento pesado incluindo fuzis automáticos, coletes balísticos nível 4, capazes de parar projéteis de rifle, óculos de visão noturna para operações após o anoitecer, equipamento de comunicação por satélite. Era literalmente aparato de guerra sendo usado para capturar um único homem que se movia pela mata com facilidade desconcertante de animal selvagem perfeitamente adaptado ao seu habitat natural e hostil. Mas Lázaro possuía vantagens táticas significativas naquela perseguição aparentemente desigual, que na prática não era tão desigual assim quando analisada cuidadosamente. Conhecia o terreno infinitamente melhor que os policiais, que vinham majoritariamente de áreas urbanas e tinham treinamento mínimo em sobrevivência e combate em ambiente selvagem. Movia-se sozinho, rápido e absolutamente silencioso como fantasma, enquanto os policiais precisavam coordenar grupos grandes, comunicar-se constantemente por rádio que fazia barulho, seguir protocolos burocráticos e cadeia de comando que retardavam dramaticamente seus movimentos e eliminavam completamente elementos surpresa. Não tinha medo algum de entrar em áreas de mata extremamente densa, onde os helicópteros não conseguiam enxergar absolutamente nada através da cobertura vegetal espessa e os drones perdiam completamente o sinal de comunicação. Segundo a polícia descobriria frustrada depois através de análise de pegadas e evidências deixadas para trás, Lázaro andava propositalmente pelas margens lamacentas de córregos, entrando frequentemente na água até os joelhos para eliminar completamente seu cheiro corporal e confundir os cães farejadores que tentavam desesperadamente segui-lo. Usava truque antigo de fugitivos experientes que havia aprendido sabe-se lá onde, calçando chinelos de borracha de forma completamente invertida para que suas pegadas na terra mole indicassem direção oposta à que realmente seguia. Técnica simples, mas surpreendentemente efetiva, que inicialmente confundiu completamente os rastreadores menos experientes e deu a Lázaro tempo precioso para aumentar a distância entre ele e seus perseguidores exaustos e frustrados. No dia 14 de junho, 5 dias angustiantes após o massacre dos Vidal, que já dominava completamente a cobertura jornalística nacional obsessiva, Lázaro invadiu mais uma propriedade rural isolada e trocou tiros intensos com policiais militares que haviam chegado ao local rapidamente após denúncia urgente de moradores assustados que viram um movimento suspeito. O tiroteio foi intenso, brutal, absolutamente caótico. Durou aproximadamente 15 minutos de pura adrenalina e terror, com Lázaro disparando repetidamente de posição estrategicamente protegida dentro da vegetação densa,
enquanto os policiais tentavam desesperadamente cercá-lo sem se exporem demais aos disparos certeiros. 2 policiais militares foram feridos à bala, um baleado no ombro esquerdo e outro na coxa direita. Ferimentos dolorosos, mas não fatais, que demonstravam claramente que Lázaro não hesitava nem um segundo em atirar para matar qualquer um que tentasse capturá-lo vivo. Após esgotar completamente a munição da pistola em rajada final desesperada, desapareceu mais uma vez na mata espessa antes que reforços massivos chegassem ao local cercado, deixando os policiais absolutamente furiosos, profundamente frustrados, lidando com a realidade amarga de que estavam caçando alguém muito mais habilidoso, muito mais perigoso, muito mais adaptado àquele ambiente do que haviam ingenuamente subestimado inicialmente. A população inteira da zona rural de Cocalzinho, Águas Lindas e municípios vizinhos pobres entrou em estado de pânico coletivo absoluto que paralisou completamente a vida normal. Estudos sociológicos posteriores estimariam que aproximadamente 70% dos moradores de áreas rurais abandonaram literalmente suas casas, pegaram apenas o que conseguiam carregar apressadamente nos carros e caminhonetes velhas e fugiram desesperados para a cidade ou para casas de parentes em outras regiões distantes, com medo aterrador e completamente justificado de que Lázaro invadisse suas propriedades durante a madrugada e repetisse o massacre hediondo que havia cometido contra a família Vidal inocente. Chácaras ficaram completamente abandonadas às pressas, com portões abertos batendo ao vento, animais domésticos soltos, sem ninguém para alimentá-los diariamente, plantações prontas para colher, apodrecendo nos pés, sem ninguém para trabalhar. Escolas rurais cancelaram indefinidamente todas as aulas presenciais. Pequenos comércios fecharam as portas com tábuas pregadas. A vida normal produtiva na região simplesmente parou completamente, congelada pelo terror paralisante de um único homem armado que se movia invisível pela mata, atacando quando menos se esperava com violência chocante, desaparecendo antes que qualquer um pudesse reagir adequadamente ou chamar ajuda. A Polícia Rodoviária Federal montou barreiras policiais pesadas em todas as rodovias principais da região, particularmente na BR-070, principal via de acesso estratégica entre Goiás e o Distrito Federal, por onde fluía todo o tráfego comercial e pessoal. Absolutamente todos os veículos eram obrigatoriamente parados, motoristas rigorosamente identificados com verificação de documentos e antecedentes criminais, porta-malas completamente revistados, passageiros cuidadosamente interrogados sobre destino e origem. A operação gigantesca tinha 2 objetivos estratégicos principais: impedir fisicamente que Lázaro conseguisse fugir para outro estado usando veículos roubados como havia feito anteriormente, e tranquilizar a população aterrorizada, mostrando presença policial ostensiva massiva que comunicava que o Estado finalmente estava levando a ameaça a sério depois de anos de negligência. Mas as barreiras também geravam problemas logísticos e econômicos enormes, com filas quilométricas intermináveis de veículos parados sob sol escaldante, trabalhadores rurais impedidos de chegar às suas fazendas para trabalhar, produtos agrícolas perecíveis apodrecendo literalmente em caminhões frigoríficos parados por horas intermináveis esperando revista demorada. No dia 16 de junho, uma semana completa após o massacre dos Vidal, que parecia ter acontecido eternidades antes, Lázaro cometeu o que seria um de seus crimes mais audaciosos e que geraria a maior comoção nacional. Invadiu uma chácara isolada onde vivia uma família simples composta por pai, mãe e filha de aproximadamente 20 anos. Rendeu os 3 sob a mira de uma pistola, forçou a mãe e a filha a cozinharem enquanto mantinha o pai sentado imóvel com a arma encostada permanentemente em sua cabeça suada. Comeu calmamente, conversou com a família como se fosse uma visita normal e esperada, perguntou sobre suas vidas, contou histórias sobre sua própria infância traumática, criando uma atmosfera surreal de normalidade em meio ao terror absoluto que aquelas pessoas sentiam no estômago. Depois de comer tranquilamente, ordenou que os 3 o acompanhassem imediatamente para a mata. Disse que precisava de reféns para negociar com a polícia, que não faria mal a eles se cooperassem,
que seriam libertados assim que ele conseguisse fugir daquela região cercada. A família não tinha escolha. Seguiu Lázaro para dentro da mata fechada, caminhando durante horas intermináveis por trilhas quase invisíveis, a filha conseguindo secretamente enviar uma mensagem de texto pelo celular escondido para parentes, informando desesperadamente que estavam sendo levados como reféns e indicando aproximadamente a direção que seguiam. A mensagem chegou à polícia através dos parentes, e imediatamente uma operação de resgate foi montada. Helicópteros sobrevoaram a área indicada. Policiais se aproximaram em formação de cerco, tentando chegar até os reféns antes que Lázaro percebesse que havia sido localizado. Mas Lázaro tinha instintos aguçados de sobrevivência, desenvolvidos em anos vivendo à margem da lei. Ouviu o som distante dos helicópteros, percebeu movimentação incomum na mata, entendeu que havia sido rastreado. Ordenou que a família ficasse parada e silenciosa. Disse que se gritassem ou tentassem correr, seriam executados imediatamente. Quando os policiais se aproximaram, identificáveis pelos uniformes e pelo barulho que faziam ao se movimentar pela vegetação, Lázaro abriu fogo. Disparou múltiplos tiros na direção dos agentes, forçando-os a buscar cobertura, criando confusão e caos que lhe permitiriam escapar mais uma vez. Durante o tiroteio, ordenou que os reféns corressem em direção oposta à dele, estratégia que funcionou perfeitamente, porque os policiais, ao verem a família correndo, concentraram-se em resgatá-los em vez de perseguir Lázaro. A família foi recuperada ilesa fisicamente, mas profundamente traumatizada pela experiência de ter sido mantida refém por um dos criminosos mais procurados do país. Lázaro desapareceu novamente na mata, mais uma vez burlando o cerco policial, mais uma vez demonstrando a habilidade excepcional de sobrevivência e fuga que deixava os policiais cada vez mais frustrados e determinados a capturá-lo a qualquer custo. A mídia nacional havia se fixado completamente na história. Todos os principais jornais, programas de televisão, portais de notícia online dedicavam cobertura diária obsessiva à caçada a Lázaro. Repórteres viajaram para Goiás e se instalaram em Cocalzinho e Águas Lindas, transmitindo ao vivo, entrevistando moradores aterrorizados, mostrando as operações policiais, criando uma narrativa que misturava elementos de filme de ação com reality show macabro. A história tinha todos os elementos que capturam a atenção pública. Um criminoso brutal com histórico extenso, um massacre chocante de uma família inocente, uma fuga espetacular através de terreno selvagem, centenas de policiais mobilizados em perseguição, tiroteios, reféns, a população em pânico. Era impossível ignorar, impossível parar de acompanhar, impossível não se perguntar como aquilo terminaria. Nas redes sociais, Lázaro se tornou trending topic, assunto mais comentado durante dias seguidos. Memes foram criados, alguns fazendo piada com a incompetência policial em capturar um único homem, mesmo com centenas de agentes mobilizados. Outros transformando Lázaro em personagem de terror folclórico, comparando-o ao Curupira, entidade mitológica brasileira conhecida por confundir caçadores, invertendo suas pegadas. Pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, estados distantes de Goiás, faziam piadas nervosas sobre Lázaro, como se o perigo que ele representava pudesse de alguma forma atravessar milhares de quilômetros e ameaçá-las. Era uma forma de lidar com o medo através do humor, de processar a violência extrema, transformando-a em algo compartilhável, comentável, menos real. Mas para as famílias que viviam na zona rural da região onde Lázaro operava, não havia nada de engraçado. Viviam um terror genuíno, acordando a cada ruído durante a noite, incapazes de dormir adequadamente, mantendo armas carregadas ao lado da cama, olhando nervosamente pelas janelas a cada movimento nas sombras. Crianças desenvolviam pesadelos, acordavam chorando, perguntavam se o homem mau viria pegá-las. Mulheres se recusavam a ficar sozinhas em casa durante o dia, mesmo com portas e janelas trancadas. Homens organizavam grupos de vigilância, armados com espingardas de caça e rifles,
patrulhando as estradas rurais durante a noite, determinados a proteger suas famílias, já que sentiam que a polícia era incapaz de fazê-lo. No dia 18 de junho, Lázaro roubou um carro Gol branco em uma propriedade rural. Simplesmente invadiu, pegou as chaves que estavam em cima de uma mesa, entrou no carro e saiu dirigindo. O proprietário, um fazendeiro de aproximadamente 60 anos, nem tentou impedir, com muito medo de ser baleado se confrontasse o criminoso. O roubo do carro mudou temporariamente a dinâmica da fuga, dando a Lázaro mobilidade muito maior, permitindo que cobrisse distâncias em minutos que levariam horas caminhando pela mata. Mas também o tornava mais vulnerável, mais visível, mais fácil de identificar nas barreiras policiais que haviam sido montadas em todas as estradas principais. Lázaro dirigiu o Gol durante algumas horas, movendo-se entre propriedades rurais, provavelmente procurando um lugar seguro para se esconder. Mas ao se aproximar de uma barreira policial na estrada que liga Cocalzinho a Corumbá de Goiás, percebeu os policiais parando veículos à frente. Não hesitou. Simplesmente parou o carro no acostamento, saiu e correu para a mata, abandonando o veículo com o motor ainda ligado. Policiais viram o Gol abandonado, aproximaram-se cautelosamente, encontraram-no vazio, perceberam que Lázaro havia escapado novamente, voltando para o ambiente onde tinha vantagem absoluta. A polícia estava aprendendo, adaptando táticas, trazendo especialistas. Foi convocado o Batalhão de Operações Policiais Especiais de Goiás, tropa de elite treinada para situações de alto risco, com experiência em operações em ambiente rural e de mata. Policiais do BOPE começaram a coordenar as buscas, trazendo metodologia mais profissional, dividindo a área em setores, estabelecendo linhas de comunicação mais eficientes, usando técnicas de rastreamento que iam além de simplesmente seguir pegadas óbvias. Começaram a estudar o padrão de movimentação de Lázaro, analisando os locais que ele havia invadido, tentando prever onde atacaria em seguida. Identificaram que ele preferia propriedades isoladas, casas com apenas uma ou duas pessoas, lugares onde poderia entrar e sair rapidamente sem grande resistência. No dia 20 de junho, a polícia recebeu informação através de escutas telefônicas e inteligência policial de que Lázaro estava recebendo ajuda de pessoas na região. Havia suspeitas de que fazendeiros estavam fornecendo comida, abrigo temporário e informações sobre movimentação policial. As motivações dessas possíveis ajudas eram variadas e nunca totalmente esclarecidas. Alguns acreditavam que certos fazendeiros conheciam Lázaro há anos, tinham usado seus serviços no passado para intimidar poceiros ou resolver disputas de terra através da violência. Outros suspeitavam que o terror causado por Lázaro estava desvalorizando propriedades rurais na região, permitindo que investidores comprassem terras por preços muito abaixo do mercado. No dia 24 de junho, a Polícia Civil prendeu Elmi Caetano Evangelista, fazendeiro de 74 anos, acusado de fornecer abrigo e alimentos a Lázaro. Elmi negou veementemente as acusações, disse que nunca havia visto Lázaro pessoalmente, que era vítima de uma injustiça, mas a polícia tinha evidências de ligações telefônicas, testemunhos de vizinhos que teriam visto o movimento suspeito na propriedade de Elmi. A prisão de Elmi gerou polêmica, divisão de opinião pública entre aqueles que acreditavam que realmente havia uma rede de proteção a Lázaro e aqueles que achavam que a polícia estava desesperada por resultados. A família de Lázaro fez apelos públicos para que ele se entregasse. Rosângela, sua mãe, apareceu em programas de televisão, chorando, implorando que o filho parasse com aquilo, que se entregasse antes que fosse morto, que pensasse na filha pequena que tinha. Uana Silva, esposa de Lázaro, também fez apelos, disse que estava disposta a servir de intermediária em negociações. O pai de Lázaro, Antônio, também apareceu pedindo que o filho se rendesse. Mas esses apelos nunca chegaram efetivamente a Lázaro. Não havia forma de comunicação com ele. No dia 26 de junho, 17 dias após o massacre dos Vidal, a polícia recebeu informação de que Lázaro havia sido visto no bairro rural de Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás. Equipes foram mobilizadas, cercaram a região,
Mas quando chegaram, Lázaro já havia desaparecido novamente. No dia 28 de junho, 20 dias após o início daquela caçada que havia mobilizado a atenção de todo o país, a polícia finalmente recebeu a informação que mudaria tudo. Através de trabalho de inteligência, descobriram que ele estava escondido em uma casa na zona rural de Águas Lindas. A casa pertencia a uma ex-sogra de Lázaro. Era uma propriedade isolada, cercada por vegetação densa, acessível apenas por estradas de terra em condições precárias. A operação de captura foi planejada meticulosamente. Foram mobilizados agentes da Polícia Civil de Goiás, do BOP, da Polícia Militar, armamento pesado, coletes balísticos. Foi estabelecido um perímetro amplo ao redor da propriedade. A operação foi lançada às 5 da manhã de 28 de junho. As equipes se aproximaram silenciosamente. Quando estavam posicionados, avançaram. Bateram na porta. Gritaram identificação policial. Lázaro estava dentro. Acordou com o barulho. Percebeu que estava cercado, que sua fuga havia chegado ao fim, mas não tinha intenção de render-se. Pegou a pistola. Quando a porta foi arrombada, abriu fogo. O tiroteio foi intenso. Lázaro descarregou a pistola na direção dos policiais. A resposta foi devastadora. Mais de 100 disparos em segundos, rajadas de fuzis. Lázaro foi atingido múltiplas vezes. 40 projéteis perfuraram seu corpo. Caiu segurando a pistola vazia. Estava gravemente ferido, mas ainda consciente. Policiais se aproximaram. Estava derrotado, sangrando de dezenas de feridas. Ambulância chegou. Paramédicos tentaram estabilizar, mas os ferimentos eram graves demais. Viagem até o hospital em alta velocidade. Lázaro chegou tecnicamente vivo, batimentos fracos, respiração superficial. Levado para a emergência. Equipe tentou ressuscitação. Tarde demais. Lázaro Barbosa de Souza foi declarado morto 30 minutos após a entrada, aos 32 anos. A notícia se espalhou. Governador Caiado anunciou. Operação resultara em morte do criminoso. Reação da população foi alívio explosivo. Moradores começaram a planejar retorno. Fogos de artifício explodiram. Não celebravam morte. Celebravam fim do terror. Mas morte também gerou controvérsia. Era necessário 100 tiros? Não havia possibilidade de captura viva para julgamento adequado? Organizações de direitos humanos emitiram comunicados cautelosos. Reconheciam periculosidade extrema de Lázaro, mas questionavam se protocolo policial havia sido seguido corretamente. Polícia defendeu-se argumentando legítima defesa clara. Lázaro disparou primeiro contra os agentes. Policiais responderam protegendo suas próprias vidas. Não havia possibilidade real de negociação com alguém tão violento e imprevisível. Resultado foi inevitável dado o comportamento do criminoso que escolheu confronto armado em vez de rendição pacífica. Corpo foi submetido à necropsia completa no Instituto Médico Legal de Goiás. Laudo pericial confirmou que Lázaro havia sido atingido por aproximadamente 40 projéteis de arma de fogo de diferentes calibres. Ferimentos distribuídos por tórax, abdômen, membros superiores e inferiores, crânio. Causa da morte foi determinada oficialmente como hemorragia interna massiva e choque hipovolêmico decorrente de múltiplos ferimentos por projéteis. Não havia qualquer possibilidade médica de sobrevivência, mesmo com intervenção cirúrgica imediata, dada a extensão catastrófica dos danos internos aos órgãos vitais. Corpo foi liberado formalmente para a família 2 dias depois, no dia 30 de junho. Rosângela, a mãe destroçada, acompanhada por poucos parentes próximos corajosos, providenciou o enterro discreto no cemitério público de Cocalzinho de Goiás. O sepultamento foi realizado discretamente, quase em completo segredo, com a família inteira temendo represálias violentas de moradores revoltados, de familiares das vítimas inocentes que Lázaro havia assassinado brutalmente ao longo de sua carreira criminosa sangrenta. Não houve divulgação pública de horário exato ou local específico dentro do cemitério. Não houve cerimônia religiosa elaborada com padre e orações.
apenas sepultamento rápido e silencioso de um corpo que representava tanto trauma concentrado para tantas pessoas diferentes. Poucas pessoas compareceram ao enterro, principalmente familiares imediatos que, apesar de absolutamente tudo, ainda mantinham algum laço emocional residual com aquele homem que havia sido filho amado, irmão protetor, pai presente, marido dedicado, antes de se tornar o criminoso mais procurado e odiado do país inteiro. Sepultura não recebeu lápide elaborada com foto e epitáfio. Apenas cruz simples de madeira com nome completo e datas de nascimento e morte, marcando discretamente o local onde estava enterrado alguém cuja vida inteira foi definida tragicamente pela violência tanto recebida passivamente na infância traumática quanto perpetrada ativamente na idade adulta criminosa e destrutiva. Com a morte definitiva de Lázaro, todos os inquéritos policiais que investigavam seus múltiplos crimes foram automaticamente arquivados segundo legislação brasileira. No sistema judicial do Brasil, morte do acusado extingue completamente a punibilidade, encerrando todos os processos criminais pendentes sem necessidade de julgamento formal ou condenação oficial. Isso significou concretamente que Elmi Caetano Evangelista, o fazendeiro idoso de 74 anos, preso sob acusação grave de ter ajudado Lázaro durante sua fuga, foi imediatamente libertado, pois não havia mais razão legal para mantê-lo detido preventivamente. As investigações policiais sobre possível rede de proteção organizada a Lázaro foram sumariamente encerradas, nunca sendo completamente esclarecido de forma definitiva se realmente havia fazendeiros ricos e outras pessoas influentes ajudando-o sistematicamente durante os 20 dias de fuga ou se eram apenas rumores infundados, amplificados pela histeria coletiva e paranoia generalizada daqueles dias terríveis de terror regional. Elmi sempre negou veementemente qualquer envolvimento criminoso, manteve sua inocência declarada até a morte que veio no início de 2023, aos 75 anos, vítima de câncer agressivo que vinha combatendo há meses com tratamentos dolorosos. A família Vidal, completamente destroçada pela perda traumática de Cláudio, Cleonice, Gustavo e Carlos Eduardo, não teve o consolo psicológico de ver Lázaro formalmente julgado e condenado através do sistema judicial apropriado. Não houve tribunal com juiz e júri popular. Não houve oportunidade de confrontá-lo cara a cara em audiência pública. Não houve possibilidade de ouvir explicações ou pedidos formais de desculpa. Não houve chance de ver justiça sendo feita metodicamente através dos mecanismos legais apropriados estabelecidos pela sociedade civilizada. A morte súbita de Lázaro em tiroteio violento com a polícia trouxe alívio imediato e inegável de que ele não poderia causar mais sofrimento a outras famílias inocentes. Mas também deixou uma sensação persistente de conclusão incompleta, de capítulo fechado abruptamente sem todas as respostas que familiares de vítimas naturalmente buscam desesperadamente para tentar processar mentalmente o trauma inimaginável. Parentes próximos dos Vidal deram poucas entrevistas públicas após a morte de Lázaro, pedindo respeitosamente privacidade para processar o luto absolutamente impossível de 4 membros queridos da família assassinados brutalmente num único dia, pedindo que a sociedade brasileira se lembrasse das vítimas inocentes e não transformasse o criminoso psicopata em personagem folclórico romantizado ou anti-herói mitológico das redes sociais. Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás na época dos eventos, declarou oficialmente em entrevista coletiva que com a morte de Lázaro chegava finalmente ao fim a maior caçada a um psicopata violento na história documentada do país. Era uma afirmação pública que combinava alívio institucional profundo com reconhecimento honesto da magnitude daquela operação extraordinária que havia mobilizado mais de 500 policiais simultaneamente, custado milhões de reais em recursos públicos escassos, exposto fragilidades graves do sistema de segurança e prisional brasileiro, revelado a facilidade vergonhosa com que criminosos extremamente perigosos escapavam da justiça repetidamente. A caçada a Lázaro havia se tornado instantaneamente caso de estudo obrigatório em academias policiais de todo o país, exemplo tanto do que definitivamente não fazer quanto do que eventualmente funcionou,
demonstração clara de como conhecimento íntimo de terreno e habilidades excepcionais de sobrevivência podem dar vantagem tática extraordinária a fugitivos determinados, mesmo contra forças policiais muito superiores numericamente e em equipamento tecnológico. Análises táticas posteriores realizadas por especialistas em segurança identificaram múltiplos fatores que permitiram que Lázaro evadisse captura durante 20 dias inteiros, apesar da mobilização policial absolutamente massiva. Primeiro, seu conhecimento íntimo da geografia complexa da região, produto direto de anos circulando entre Águas Lindas, Cocalzinho e áreas rurais do Distrito Federal. Conhecia trilhas não oficialmente mapeadas, córregos onde podia se esconder, propriedades abandonadas onde podia se refugiar temporariamente. Segundo, suas habilidades extraordinárias de sobrevivência em ambiente selvagem hostil, incluindo capacidade impressionante de escalar árvores altas e dormir nos galhos, técnica que o tornava completamente invisível para patrulhas terrestres, e resistência física que lhe permitia ficar dias com alimentação mínima. Terceiro, possível rede de apoio de pessoas que forneciam informações cruciais sobre movimentação policial, alimentos, abrigo temporário, motivadas por medo, por relações passadas obscuras ou por interesses econômicos relacionados à desvalorização proposital de propriedades rurais. Quarto, limitações operacionais graves da polícia, incluindo falta inicial de equipamento adequado para operações noturnas, comunicação inadequada entre diferentes forças policiais, treinamento insuficiente para operações em mata densa. Quinto, a vastidão da área de busca, aproximadamente 50 km² de terreno irregular, tornando impossível manter vigilância constante, mesmo com 500 policiais mobilizados. A história de Lázaro Barbosa de Souza se tornou instantaneamente parte permanente do folclore criminal brasileiro, lembrada sempre que se discute falhas sistêmicas do sistema prisional, criminosos que escapam repetidamente, operações policiais espetaculares, violência extrema contra famílias inocentes. É história que contém todos os elementos que fascinam e horrorizam simultaneamente a consciência coletiva brasileira. Infância traumática que não desculpa, mas ajuda-te a explicar o desenvolvimento de personalidade violenta, sistema judicial que falha repetidamente em manter criminosos perigosos presos adequadamente, escalada de violência que culmina em massacre chocante de família inteira, fuga espetacular que desafia centenas de policiais armados, tiroteios intensos, reféns aterrorizados, população inteira paralisada pelo medo constante, e, finalmente, confronto final violento onde o criminoso é morto em rajada de mais de 100 tiros. Mas por trás das manchetes sensacionalistas, por trás dos memes virais e das discussões acaloradas sobre competência policial, por trás da fascinação mórbida que histórias de criminosos violentos exercem inevitavelmente sobre a sociedade humana, existem vítimas reais cujas vidas foram violenta e permanentemente destruídas. Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, empresário trabalhador e honesto que construiu vida digna e foi covardemente executado dentro de sua própria casa. Cleonice Marques de Andrade, 43 anos, professora dedicada que foi sequestrada, violentada durante 3 dias intermináveis, mutilada enquanto ainda estava viva e consciente, assassinada e jogada em córrego como lixo descartável. Gustavo Marques Vidal, 21 anos, jovem com vida inteira brilhante pela frente, com planos concretos, sonhos realistas, relacionamentos significativos, tudo interrompido abruptamente por balas e facadas de um criminoso que invadiu sua casa numa manhã comum. Carlos Eduardo Marques Vidal, apenas 15 anos incompletos, adolescente inocente que deveria estar preocupado apenas com escola e futebol com amigos, assassinado brutalmente junto com o pai e o irmão, nunca tendo chance de crescer, de descobrir quem poderia ter se tornado, de viver a vida plena que absolutamente merecia. Existem também as vítimas que sobreviveram fisicamente, mas carregam traumas psicológicos permanentes e incapacitantes. Os 3 trabalhadores rurais baleados covardemente por Lázaro durante sua fuga, um deles permanentemente incapacitado pelos ferimentos graves. A família que foi mantida refém durante horas intermináveis
forçada a caminhar pela mata sob ameaça constante de execução sumária, libertada apenas porque a polícia chegou a tempo. O casal de idosos indefesos, agredidos com machadinha em 2020, sobrevivendo mas carregando cicatrizes físicas e psicológicas profundas. As dezenas de famílias que abandonaram suas casas durante aqueles 20 dias, crianças pequenas desenvolvendo pesadelos recorrentes, adultos desenvolvendo ansiedade crônica e debilitante, todos permanentemente afetados pelo terror de viver em região onde um psicopata violento se movia livremente, atacando quando menos se esperava. E existem as falhas sistêmicas gravíssimas que a história trágica de Lázaro expõe brutalmente para toda a sociedade brasileira. Um homem condenado por homicídio que nunca foi efetivamente preso. Um estuprador condenado que foi enviado para a prisão, mas conseguiu fugir facilmente. Um criminoso recapturado que fugiu novamente sem dificuldade. Um sistema prisional com segurança tão precária que permitia fugas múltiplas do mesmo indivíduo. Uma polícia que sabia que criminoso perigoso estava solto, mas não tinha recursos ou estratégia para capturá-lo antes que cometesse novo massacre. Uma sociedade que permite que áreas rurais inteiras existam praticamente sem presença efetiva do Estado, sem policiamento adequado, sem sistema judicial funcionante, deixando população vulnerável completamente à mercê de quem quer que tenha armas e disposição para usá-las impunemente. A morte de Lázaro trouxe alívio imediato e palpável para a população, que vivia aterrorizada há 20 dias. Trouxe conclusão dramática para a caçada que havia capturado obsessivamente a atenção nacional. Trouxe sensação de vitória para forças policiais que finalmente conseguiram encerrar aquela perseguição humilhante e frustrante. Mas não trouxe justiça verdadeira e completa para a família Vidal destroçada. Não trouxe de volta 4 vidas interrompidas violentamente. Não reparou o trauma coletivo profundo de comunidade inteira que teve sua sensação básica de segurança completamente destroçada. E certamente não resolveu os problemas estruturais gravíssimos que permitiram que Lázaro se tornasse o criminoso brutal que foi, que escapasse da prisão múltiplas vezes, que operasse livremente por tanto tempo antes do massacre final que forçou resposta policial massiva. O cemitério público de Cocalzinho de Goiás tem agora uma sepultura simples, onde está enterrado Lázaro Barbosa de Souza, marcada por cruz de madeira sem adornos, visitada apenas ocasionalmente por familiares que ainda sentem alguma conexão emocional residual com o homem que ele foi antes de se tornar o monstro que aterrorizou região inteira durante 20 dias de pesadelo coletivo. Em cemitérios de Brasília e Ceilândia estão enterrados Cláudio, Cleonice, Gustavo e Carlos Eduardo Vidal. Seus túmulos visitados regularmente por parentes e amigos próximos que choram vidas interrompidas abruptamente, que se perguntam eternamente por que aquela família específica foi escolhida por Lázaro, o que poderiam ter feito diferente. Como é possível que algo tão absolutamente horrível tenha acontecido com pessoas tão genuinamente boas e inocentes? Não há monumentos públicos, não há placas comemorativas oficiais. Não há reconhecimento formal das vítimas, além de processos judiciais arquivados e notícias de jornal que rapidamente ficaram enterradas sob novas manchetes sensacionalistas, novos escândalos políticos, novas tragédias que substituíram a história de Lázaro no ciclo infinito e implacável de notícias que define mídia moderna brasileira. Mas familiares lembram claramente, vizinhos lembram com detalhes. Moradores daquela região lembram perfeitamente dos 20 dias quando saíram de suas casas com medo genuíno de voltar e encontrá-las invadidas, quando olhavam nervosamente para a vegetação ao redor, esperando ver homem armado emergindo das sombras, quando viveram sob terror constante e paralisante de se tornarem próxima vítima de criminoso que parecia literalmente impossível de capturar. A história de Lázaro Barbosa de Souza é história profundamente brasileira. História de país onde violência doméstica cria monstros, onde sistema prisional funciona como porta giratória vergonhosa, onde áreas rurais existem completamente abandonadas pelo Estado ausente, onde família pode ser massacrada brutalmente dentro de casa própria,
onde população precisa viver com medo constante, porque segurança pública é conceito que existe mais no papel oficial que na realidade concreta. É história que se repete com variações em diferentes regiões do país, com diferentes nomes e rostos, mas sempre com mesmos elementos fundamentais trágicos: violência extrema e gratuita, falência institucional completa, vítimas inocentes e sociedade que assiste horrorizada, mas aparentemente incapaz de implementar mudanças estruturais que preveniriam próxima tragédia inevitável. O sol continua nascendo sobre as chácaras de Ceilândia, tingindo de vermelho as estradas de terra que cortam o Distrito Federal. Famílias continuam vivendo corajosamente em propriedades rurais isoladas, buscando paz longe da agitação urbana violenta, correndo riscos que preferem não pensar muito profundamente. Vida continua porque precisa continuar, porque a alternativa é paralisar completamente. Mas todos que viveram aqueles 20 dias de junho de 2021 carregam memórias que nunca desaparecerão completamente, cicatrizes invisíveis, mas permanentes, lembrança constante de que segurança é ilusão frágil que pode ser destroçada em segundos por homem com arma e disposição para usá-la. O helicóptero que sobrevoava o cerrado naquela manhã agora patrulha outras áreas problemáticas. Persegue outros criminosos perigosos. Som das hélices ainda faz algumas pessoas olharem para cima nervosamente, coração acelerando por reflexo condicionado doloroso. Mas o silêncio relativo voltou para Águas Lindas e Cocalzinho. Silêncio frágil, comprado com sangue inocente, mantido por memória coletiva de terror que ninguém quer repetir jamais. Morte de Lázaro encerrou aquele capítulo específico de terror, mas não encerrou história maior de violência sistêmica que continua criando novos Lázaros, novas vítimas inocentes, novos ciclos interrompíveis de tragédia que chocam momentaneamente antes de serem esquecidos, substituídos pela próxima manchete sensacionalista, pela próxima caçada espetacular,